Anvisa decide que venda de cigarro eletrônico continuará proibida. E você vai ver também. STF cobra explicações de Lula e dos presidentes da Câmara e do Senado sobre o orçamento secreto. Renda média do brasileiro atinge o maior valor dos últimos 9 anos. Tensão aumenta após a retaliação de Israel contra o Irã. Preocupação dos dois lados é de que novos ataques aconteçam no fim de semana. E ainda, eu vejo, eu sinto, eu cuido. É o título do novo louvor de Israel Soares, que você confere na dica para o fim de semana. Eu sei que às vezes a vida é um tanto injusta, mas eu não te deixei. Tudo isso a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decide hoje que a venda dos cigarros eletrônicos continuará proibida no Brasil. A reunião para decidir o assunto está próxima do encerramento. Os diretores já estão reunidos há quase 10 horas. Vamos então ver imagens dessa reunião. A proibição inclui a produção, a comercialização e a divulgação do vape em território nacional. O produto é legal no Brasil desde 2009, mas a entidade discutiu a possibilidade de uma revisão na norma. Em reunião da diretoria colegiada da agência, 3 dos 5 diretores votaram a favor da manutenção da proibição. Porém, infelizmente, não é difícil, aliás, encontrar esse produto sendo vendido ilegalmente. A maioria dos médicos é contra a comercialização, já que o cigarro eletrônico possui mais de 2.000 substâncias tóxicas e cancerígenas. E nós aqui, como somos uma emissora voltada para a família, vamos conversar com uma especialista para entender melhor esse assunto. Nossa convidada é a médica Marília Machado, que é pneumologista. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no Jornal das 18h30. Boa noite a todos. Prazer é meu estar presente aí com vocês na noite de hoje para debater esse assunto. Correto. E, doutora, entre os especialistas da área médica, essa proibição do cigarro eletrônico é consenso. Não deveria nem haver votação para discutir o assunto, não é mesmo? Não deveria nem ser aberta a discussão, porque mais do que provável que o cigarro eletrônico traz malefícios para a saúde, né? Não é uma forma de consumo de nicotina segura, né? Faz tão mal quanto o cigarro convencional. Por isso que as entidades médicas, sociedades médicas, são a favor de manter essa proibição, pensando no bem-estar da nossa população, né? Correto. E a senhora fez uma comparação aí muito importante entre o cigarro eletrônico e o cigarro convencional. Isso porque alguns defensores da liberação do cigarro eletrônico afirmam que o uso supostamente ajudaria quem era viciado em cigarros normais. O que você acha dessa alegação, dessa comparação? O vape pode ser ainda pior? Essa alegação é falsa, né? Não existe redução de danos na sensação do tabagismo e o cigarro eletrônico não pode ser substituto, né? Ele não pode substituir o cigarro convencional para isso. Ele traz os malefícios, né? Igual você mesmo citou, tem mais de 2.000 substâncias que são tóxicas, né? Entre elas metais pesados, e isso traz um dano para a saúde. Além do mais, que um único pode ter de 30 a 50 vezes o equivalente a um maço de cigarro. Então, é uma grande quantidade de nicotina que faz o paciente ainda consumir, manter adito à nicotina, além do mais de poder ser porta de entrada para o paciente que não consome o cigarro convencional vir a consumir na falta do cigarro eletrônico. Fora que é um atrativo para a população que não estava em uso, principalmente a população mais jovem, porque esses dispositivos são saborizados, são estilizados, né, são diferentes, acendem luzes, e isso é um atrativo para a população mais jovem, principalmente crianças e adolescentes. Então, a proibição é o caminho correto a se seguir, né? Não tem por que a gente ofertar mais risco para a população, ainda pegando essa falácia que é de redução de danos que não existe.
Muito importante isso, é importante a gente salientar e enfatizar esse ponto. Os danos causados são irreversíveis, melhor dizendo. Não dá para reparar, né? Não, né? Uma vez que você consome alguma substância com nicotina, ainda mais em combustão, a inflamação pode ficar pelo corpo há anos, né? E dano cardiovascular, dano pulmonar, diversos tipos de danos que a gente já está vendo que ocorrem também com o cigarro eletrônico. Tá certo, então. Esse alerta é muito importante e a gente agradece muito a sua participação. Nós acabamos de conversar com a doutora Marília Machado, ela que é médica pneumologista. Muito obrigado, doutora. Obrigada, agradeço a participação. Uma boa noite. Grande abraço. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o Supremo Tribunal Federal determinou hoje que o presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestem em 15 dias sobre o suposto uso indevido das emendas do relator, o chamado orçamento secreto. O ministro apontou que entidades como a Associação Contas Abertas e a Transparência Internacional têm apontado elementos que configuram a persistência do descumprimento da decisão tomada pela Corte, como a não publicação de informações relativas à autoria das emendas de relator e das chamadas emendas PIX, que são de baixo controle. Além de Lula, o despacho também citou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A ação era relatada pela ministra Rosa Weber, que deixou a corte em outubro do ano passado. Em dezembro de 2022, o STF considerou inconstitucional o orçamento secreto, que são emendas parlamentares com distribuição de recursos sem critérios claros ou transparência. Na época, 6 ministros votaram para derrubar o orçamento secreto: Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. E olha só essa história, as secretarias do Rio de Janeiro já custaram mais de 165 milhões de reais em apenas 3 meses. E esse valor não leva em conta os salários dos funcionários. Confira na reportagem do Anderson Nascimento. Segundo o levantamento, as novas secretarias criadas para abrigar aliados políticos de Castro custaram mais de 165 milhões de reais apenas em 3 meses deste ano. O gasto não consta com pagamentos de salários, apenas custeios. Desde que assumiu o governo do estado, Cláudio Castro havia prometido não gastar nada mais com essas novas pastas, o que não aconteceu. Uma dessas secretarias, a de Energia e Economia do Mar, que começou ocupando apenas uma sala emprestada no 3º andar do Palácio Guanabara, agora já conta com 100 servidores e funcionários, passando para um prédio no centro do Rio, com salas cujos aluguéis ultrapassa os R$114 mil. Entretanto, desde que o contrato foi firmado em dezembro do ano passado, a secretaria ainda não funciona no local. Além de pagar pelas despesas de condomínio e impostos das locações não usadas, a secretaria ainda irá desembolsar cerca de R$1,5 milhão de reais com a adequação do espaço para receber os servidores. Todos os custos serão pagos pelo Estado. Outras secretarias, como a de Defesa do Consumidor e secretarias de cidade, precisaram alugar salas próprias para os comissionados. Ao todo, as novas pastas gastaram mais de 165 milhões com despesas e custos, só nos 3 primeiros meses do ano. Todas as novas despesas podem prejudicar as finanças do governo do estado. Segundo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviadas à Alerj, o governo estimou que o déficit público de 2025 chegará a 13 bilhões e 700 mil reais, um aumento de 61% em relação a este ano e mais de 5 bilhões mais do que o estimado. O governo se pronunciou informando que as despesas são de secretarias que foram renomeadas ou desmembradas. Afirmou ainda que as mudanças nas pastas levam em conta as demandas da população e que está atuando para garantir o equilíbrio das finanças. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu hoje o julgamento que poderia causar o bloqueio do WhatsApp por decisão judicial. A nova data ainda não foi definida. A medida envolve o possível interrompimento dos serviços de mensagem como o WhatsApp por descumprir ordens da Justiça. A análise da matéria será reiniciada agora no plenário físico, depois que o ministro Flávio Dino pediu destaque no caso.
No julgamento virtual, não há discussão. Os ministros votam por meio do sistema eletrônico do STF, mas quando há um pedido de vista, a sessão é suspensa. O ministro Edson Fachin, vice-presidente da Corte, levou o caso para ser analisado após o dono da rede social X, Elon Musk, direcionar ataques contra o ministro Alexandre de Moraes. Fachin votou para manter uma decisão que suspendia o bloqueio do WhatsApp. A posição dele acompanha um entendimento de 2016 do então ministro Ricardo Lewandowski e foi apresentada no julgamento virtual, retomado no início da madrugada de hoje. Bom, vamos falar de economia agora. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a renda média do brasileiro chegou a R$ 2.846 por mês em 2023. E esse valor é o maior dos últimos 9 anos. Esse é o maior valor já registrado no país e representa um crescimento de 11,5% em relação ao valor de 2022, quando era R$ 1.658. A pesquisa levou em conta todas as formas de renda dos brasileiros, o que inclui dinheiro obtido com trabalho, aposentadoria, pensão, programas sociais, rendimento de aplicações financeiras, aluguéis e até bolsas de estudo, por exemplo. O Instituto aponta que no ano passado, dos 215 milhões de habitantes, quase 70% tinha algum tipo de rendimento. E considerando essa população, houve um aumento de 7,5% na renda em comparação a 2022, atingindo R$ 2.846, o maior valor registrado desde 2014, quando a renda era R$ 2.850. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o dinheiro obtido por meio do trabalho representava 74,2%. Já o rendimento médio de outras fontes diferentes do trabalho cresceu 6,1%, chegando a R$ 1.837, um recorde da série histórica. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Igor Ciconello. Boa noite, Igor. E essa rodada nós vamos ter grandes jogos no Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Diversos clássicos e até uma partida muito especial entre os dois clubes que, aliás, estão dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. Conta pra gente aí. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. Pois é, meu amigo, essa rodada do Brasileirão promete, viu? Principalmente pelo confronto entre os dois principais candidatos ao título, Palmeiras e Flamengo. O jogo vai acontecer domingo, às 4 horas da tarde, no Allianz Parque, em São Paulo. E, Kleber, a expectativa é de casa cheia, viu? Todos os ingressos já foram vendidos. E dentro de campo, as duas equipes que vêm mandando e desmandando no futebol brasileiro prometem realizar um grande jogo. O Palmeiras vai a campo para tentar se reabilitar no campeonato após a derrota no meio de semana para o Internacional. E para isso, conta com a boa fase do setor ofensivo, comandado por Rafael Veiga e Endrick. Já o Flamengo vai até o Allianz para buscar a terceira vitória na competição e impedir que o principal rival, na busca pelo título, vença o jogo. E para chegar aos 3 pontos, conta com o artilheiro Pedro e o sempre eficiente Arrascaeta. E olha só, Kleber, as polêmicas que rondam o jogo começaram antes mesmo da bola rolar. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que seu time vai entrar em campo em desvantagem por conta do gramado sintético do Allianz Parque. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu e lembrou os títulos da Copa Libertadores e da Supercopa do Brasil, conquistados em cima do Flamengo em estádios de grama natural. Parece, Kleber, que essa troca de farpas está longe de terminar. Legal, Igor. E antes de perguntar dos próximos jogos, palpite seu para esse jogão, para esse clássico. Kleber, agora você me colocou na berlinda aqui novamente, mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. O Palmeiras leva uma vantagem justamente por levar em casa, por estar com o seu torcedor. Para mim, o Palmeiras vence aí por 2-1, 1-0, por 1 gol de diferença. Vamos então aos próximos jogos. Então, Kleber, a rodada vai começar amanhã pegando fogo já com o clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã às 4 horas da tarde. E à noite, o Grêmio vai receber o Cuiabá em Porto Alegre. Já o Corinthians vai até o interior paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. Às 9 da noite, o Atlético Mineiro vai receber o Cruzeiro na Arena MRV. Vale destacar, Kleber, que o Galo ainda não conseguiu vencer o principal rival jogando na sua nova casa. No domingo, às 4 da tarde,
teremos o clássico Bavi no Barradão. No mesmo horário, teremos o jogo entre Palmeiras e Flamengo, que já comentamos aqui anteriormente. Já no sul do país, o Atlético Paranaense vai receber o Internacional. E às 6h30 da noite, o Botafogo pega o Juventude no Newton Santos. E o São Paulo vai até Goiás enfrentar o Atlético Goianiense para tentar sair da crise instaurada após a demissão do treinador Thiago Carpini. E o São Paulo, Kleber, já está praticamente acertado com o treinador argentino Luiz Ebeldia, campeão da Sul-Americana com a LDU de Quito no ano passado. Tudo leva a crer que ele seja anunciado nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. Bom, Kleber, eu me despeço por aqui. Um forte abraço para você, para todos que nos acompanham e um excelente fim de semana. Obrigado, Igor. Excelente fim de semana para você também. E veja a seguir, novo ataque aumenta a tensão entre Israel e o Irã. E ainda, o novo louvor de Israel Soares na dica para o fim de semana. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h50 pelo horário de Brasília. E a notícia de um novo ataque aumentou ainda mais a tensão no Oriente Médio. Dessa vez, Israel é que teria revidado e atacado o Irã com drones. Mas até o momento, nenhum dos dois lados se pronunciou sobre o fato. Mas há preocupação dos dois lados de que novos ataques aconteçam no fim de semana. A tensão no Oriente Médio volta a aumentar após uma série de ataques. Dessa vez, o país atingido foi o Irã, devido a uma retaliação de Israel. O país foi atingido por drones e de acordo com notícias divulgadas na imprensa internacional, mas nenhuma das autoridades se manifestou. Os iranianos tentam manter a situação mais amena no momento. Apesar do silêncio de ambas as partes, as autoridades se mantêm atentos para os próximos passos desse conflito. De acordo com as autoridades iranianas, os drones foram interceptados pelas forças de defesa do país e explodiram próximos a uma base do exército, e nenhum dano foi causado. E ainda sobre esse assunto, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil se manifestou hoje sobre o conflito no Oriente Médio. E em nota, o Ministério pediu máxima contenção para evitar uma possível escalada no confronto, mas não citou nenhum dos dois lados. E hoje é dia de dica do fim de semana com a Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E você vai começar hoje, aliás, com uma dica gastronômica, não é isso? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. Isso mesmo, Kleber, uma dica de dar água na boca, literalmente. É que começa hoje, aqui em São Paulo, mais uma edição do Restaurant Week, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Esta edição do São Paulo Restaurant Week conta com a participação de mais de 160 restaurantes da capital e de outras cidades da grande São Paulo. E aí, como é que funciona? São oferecidos menus completos a preços fixos, com entrada, prato principal e sobremesa. Mas os valores variam de acordo com o menu escolhido e o horário. Só que tem um limite, olha só. A tabela vai de R$ 54,90 até R$ 149. Esse é o valor máximo. E entre os estabelecimentos participantes, tem pratos dos mais variados. Da tradicional comida brasileira, a cozinha italiana, francesa, japonesa, argentina, contemporânea, mediterrânea e por aí vai. Este ano, o evento chega com o tema Revolução Vegetariana. A ideia é que todos os restaurantes ofereçam opções de pratos vegetarianos em seus menus. Portanto, entre uma infinidade de sabores, tem opções para todos os gostos e bolsos. Bem, para quem ainda não conhece, o Festival Brasil Restaurant Week está presente em mais de 20 cidades brasileiras. Ele é um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo e tem como objetivo criar oportunidades e acesso à boa gastronomia.
Aqui em São Paulo, o evento vai até o dia 19 de maio. Portanto, é um mês inteiro de festival para que o maior número de pessoas possa viver essa experiência única de pratos irresistíveis e menus especiais. A expectativa da organização do evento é impactar mais de 200 mil pessoas na capital e grande São Paulo. Para conferir a lista completa de restaurantes participantes, acesse este site que aparece na tela, restaurantewiki.com.br. Obrigada, Maria Clara, pelas suas informações. Agora nós mudamos de assunto para falar de Graça Music, isso mesmo. Nesta sexta-feira, o single Eu Vejo, Eu Sinto, Eu Cuido, do cantor Israel Soares, já está disponível em todas as plataformas digitais. Vamos ouvir um trecho com ele, Israel Soares. Eu vejo quando estás no quarto chorando, pensando que é o fim. Eu sinto a dor no teu peito e parece que falta o ar. Eu cuido, mesmo no silêncio, quando todos já te deixaram. Olá, Carol! Que prazer estar aqui com você, compartilhando dessa canção que eu acabei de lançar, que se chama Eu Vejo, Eu Sinto, Eu Cuido. Tenho certeza que o Senhor está cuidando de nós, está cuidando da sua família, das nossas casas, da sua casa. Não pares, eu sei que às vezes a vida é um tanto injusta, mas eu não te deixei. Você que está me assistindo aí agora, acredite que o Senhor está cuidando de tudo. Então, eu quero te convidar a assistir lá no canal do YouTube, na Graça Music. Eu vejo, eu sinto, eu cuido. Israel Soares, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Tamo junto! E quando o escuro se torna o abrigo pro teu desespero, eu chego e mudo tudo. Kleber, realmente o Senhor cuida de nós todos os dias, não é mesmo? Eu volto com você aí no estúdio. Excelente final de semana. Boa noite. Boa noite. Nada melhor do que acabar com uma canção como essa. Aliás, você já decorou a letra aí, Carol? Pode cantar pra gente ou fica pra semana que vem? Pra semana que vem, melhor. Combinado. Então, ótima noite e bom fim de semana. Pra você também. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite, bom fim de semana e até segunda. E quando o escuro se torna o abrigo pro teu desespero, eu chego e mudo tudo.